Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast, aqui quem fala é Davi. A primeira coisa que eu vou pedir é que você se inscreva no canal. A segunda coisa, se você não se inscreveu ainda, tem que estar marcando toca e tem que fazer a inscrição. Marque o sininho e o mais interessante é que você dá um joinha, comenta. Isso é muito bom porque você acaba sendo relevante para o canal. A gente fala numa pizzaria hoje que efetivamente é uma das melhores pizzarias para mim de Curitiba. É o Armazém Colônia. E não é porque ele está abrindo espaço para gente que é gostosa, não, que eu estou falando que é gostosa, não. Ela é gostosa por várias outras coisas. Porque aqui tem uma pizza de Nápoles, e é legal você entrar nesse clima. Uma outra coisa, se você gostou e quer patrocinar a gente, tem um e-mail que vai aparecer em algum lugar nessa tela. Todas as informações aí. Hoje eu vou falar com Erivelton Oliveira. Tudo bem, Erivelton? Tudo bom, Davi. Obrigado pelo convite, por estar aqui conversar com você, com a sua rede de seguidores. Estamos aí dispostos a responder qualquer coisa. Que legal. Uma honra, tá? Obrigado, muito obrigado por você ter vindo. Eu faço um caderno e eu listei, quero falar com uma pessoa. Parece meio utópico. E quando a gente estava se conhecendo aqui, eu acho que você entendeu que eu faço muita coisa. Sim, mas isso é normal. Quem trabalha com comunicação normalmente tem essa habilidade, né? E eu te confesso que a minha comunicação foi mais forçada. Eu estava explicando para você, né? Conversei com várias pessoas, ninguém queria vir. Eu falei, cara, a bola tá quicando. Então... Você sabe que eu fiz uma coisa muito parecida com um canal que eu criei na internet. Eu vou falando, tá? Se você quiser depois voltar. Eu criei um canal na internet que se chama Brasil de Cor. É um canal que eu entrevisto negros brasileiros. E essa é uma ideia que vem comigo há mais de 10 anos. Eu tive essa ideia mais ou menos ali por 2009, 2010, em função de um material que eu recebi, dizendo que a população brasileira era composta de 54% de negros e pardos. E aí me veio na cabeça, mas onde é que estão os negros e pardos, né? Se a gente não vê no jornal, a gente não vê no shopping, não vê no parque, não vê nos lugares, no calçadão da 15, embora aqui em Curitiba a gente tenha uma população negra menor, que seria em torno de entre 20% e 25%, nem isso a gente vê, né? Nesse ambiente aqui a gente teria que ter, sei lá, 6 pessoas, 2 negras, ou num grupo de 10 você teria que ter 2 ou 3, e a gente não tem isso aqui em Curitiba. E aí eu pensei em várias formas de dar essa visibilidade para os negros, inclusive eu mandei um projeto para a Globo, onde eu trabalhava na época. Eles viram o projeto, mas estavam mudanças, engavetaram, eu saí da Globo também, e fiquei com isso muito tempo, até que em 2017 eu falei, puxa, eu vou fazer essas entrevistas com os negros, né? Fazer o meu próprio talk show com negros. Comecei com um projeto entrevistando 5 pessoas que eu tinha na cabeça, assim, mais próximas para fazer. E hoje o canal tem mais de 60 entrevistas. Ele está parado em função do meu trabalho, em função da própria pandemia, mas ele vai ser retomado em breve e a gente vai continuar entrevistando negros. Então, e foi um canal que eu fiz assim, eu comecei, busquei alguns amigos, alguns parceiros que me ajudaram no começo, o cinegrafista Vanderlei Moreno, o Lincoln Ventramel, que tem uma produtora, o Cláudio Soares, que ajudou a fazer a logo, e a gente fez o canal e ele está aí, né? É um legado que a gente deixa. Nossa, na verdade, tu começou com um timaço, né? Não foi a gente aqui, é o 15 de Piracicaba. A gente tem uma noção, todo mundo aqui é de trás, entendeu? A gente não trabalha na frente, trabalha por trás. Eu dou muita cara também para aparecer. Eu vi uma oportunidade, falei, cara, a gente consegue tomar independência e começa a registrar as pessoas. Isso não tinha aqui. A gente tem rádio, mas alguma coisa que registrasse o momento que está acontecendo, não tem. Então, sei lá, desde um cozinheiro, desde uma banda, desde uma pessoa que está fazendo... A gente conversou essa semana passada aqui, foi semana passada, com um cara que está fazendo, que é o pão que o viado amassou. É um cara que tem uma padaria e é uma coisa sagrada, um pão. Meu filho falou dessa entrevista. Que deu para você aí, né? E aí a gente vai... Não, ainda está sendo editado, mas a gente já falou que vai ser, já fez alguns teas, enfim... Efetivamente é isso, é documentar o que está acontecendo na cidade. Eu sou um cara apaixonado pela cidade. E aí eu fiquei encantado, falei, cara, dá para fazer isso. Então, eu só juntei 1 ou 2, aí mais ou menos isso que foi acontecendo. E a gente grava agora em lugares diferentes. Então, a gente ia gravar num lugar, mas eu vi que o tempo poderia chover, eu falei, não, vamos para outro lugar. E aqui é um lugar super bem agradável, calmo, é tranquilo. Então, por isso que eu trouxe você aqui. Se a gente tiver verão, inclusive, o ambiente é ótimo, né? Sim, sim. O ar livre, tem várias mesinhas aqui do lado de fora. De janeiro a fevereiro, então, quentinho. Então, tem umas coisas que são bem favoráveis. Vamos lá. Você sempre pensou em ser comunicador?
Não, mas eu falo isso, as pessoas não acreditam. Eu sou uma pessoa tímida. Eu acredito. Né? Sempre fui e sou, e acho que agora com 58 anos vou continuar sendo. Mesmo que eu recupere, eu não vou mais viver mais 58 anos para não ser mais tímido. Né? Mas eu sou uma pessoa tímida, a minha natureza é tímida, mas eu sempre escrevi bem, desde criança, desde as primeiras redaçõezinhas, aquela coisinha de escrever historinha, eu sempre escrevi bem. Quando eu estava ali pela 6ª série, mais ou menos, uma professora minha chamada Claudete, a gente fazia muita redação, quando a gente começa, isso na minha época, né, que a gente tinha as matérias que você fazia texto para teatro e fazia uma pecinha, enfim, e a professora de português chamada Claudete disse para mim, puxa, você escreve tão bem, você devia trabalhar com isso, ser professor de português, ser jornalista, alguma coisa nesse sentido. E eu fiquei com aquela informação. Mas aí eu continuei estudando, fiz o meu 2º grau técnico no Colégio Estadual, fiz edificações no Colégio Estadual, trabalhei com isso durante 5 ou 6 anos na área técnica, né? Então, teoricamente, a minha formação, pelo que eu estava estudando, eu deveria fazer engenharia civil ou arquitetura, né? Não sei qual é a relação, mas existe alguma relação entre arquitetura e comunicação. Na hora de decidir fazer a matrícula, eu fui buscar lá nos meus registros. O que eu vou fazer? Vou fazer arquitetura, vou fazer engenharia civil, psicologia era uma outra área que me interessava, mas aí eu me lembrei lá das conversas que eu tive com os professores, e eu falei, puxa, também podia fazer uma coisa ligada à comunicação, né? E fiz o primeiro vestibular para comunicação, não passei no primeiro, até porque eu tinha, além de estar no 4º ano de edificações, eu estava no quartel também, então foi um ano que, se eu passasse, teria sido um milagre. Mas no ano seguinte eu fiz o vestibular, passei na Federal e cursei comunicação. E a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu falei, esse é o caminho, né? Então já faz aí 35 anos que eu me formei, 39 desde que eu comecei a faculdade. Eu acho que não errei o caminho, não errei não, acho não, com certeza não errei o caminho. É engraçado, você falou que é tímido, né? Eu também sou, efetivamente eu sou para algumas coisas, tem coisas que me travam, né? Mas sempre quando eu tenho algum problema que me trava, eu lembro de um amigo especial. Cobrar pessoas é muito ruim pra mim. Aí eu lembro de um amigo meu que ele cobrava muito bem. Eu falei, como é que ele resolveria esse problema? Aí eu vou lá e resolvo esse problema. É engraçado, né? Porque a gente acaba criando uma capa para se nos defender. Eu, por exemplo, eu não tenho timidez para apresentar um telejornal, não tenho timidez para falar com pessoas, para falar no plenário, enfim. Mas eu sou tímido, por exemplo, e essa é uma dificuldade que eu tenho, tive que me virar nos 30, nas campanhas, eu já fiz 3 campanhas políticas, né? Mas é só falar. E para mim é muito difícil chegar numa pessoa que eu não conheço e dizer, oi, como é que é o seu nome? Seu nome é Davi? Davi, eu sou candidato a tal coisa, queria que você votasse em mim. Cara, isso é muito difícil para eu fazer. É muito Para difícil. namorar era fácil? Namorar você fica com medo de chegar e tal, mas eu tive uma vida relativamente normal, assim, nessa área. Cara, eu sou tímido. Mas assim, não é aquela coisa de ver, olhou e já tá chegando, não. Né, uma aproximação, um amigo que conhece e aproveitar uma oportunidade, enfim. Eu tenho amigos meus que chegam no lugar, olha e vai, né? Eu não sou assim, né? Não era assim, né? Eu sou muito tímido, cara, para algumas coisas. Então as pessoas falam assim, não, você vai falar... Não, para algumas coisas eu não... Não rola, né? Não rola, talvez não é a minha vibe. Quando é com muita certeza, aí eu vou. Eu acho que talvez eu acho que às vezes é medo de tomar não, né? Ficando, seguramente. Ser rejeitado, fazer feio. Mas é interessante o não, né? A vida é mais não do que sim. Sim, o não às vezes ele é mais construtivo do que o sim, né? É difícil sair um sim, né? Em tudo. Emprego. Tem uma prima minha que ela falou que procurar emprego é a pior coisa que tem. Que ela falou assim, é humilhante. Mas por quê? Pô, tem que às vezes fazer coisas absurdas pra tentar mostrar que você é bom naquilo, né? É engraçado isso. E aí você se formou em jornalismo, e aí acabou a faculdade. Como é que você vai direcionar? E agora o que eu vou fazer? Que é diferente, né? Eu vou trabalhar, na época era jornal, não tinha internet. É que eu comecei a trabalhar antes de terminar a faculdade. Do 3º ano da faculdade, as pessoas nem sabem o que é isso, né? Mas algumas escolas nem tem mais isso. Mas na Federal tinha um mural com notícias, com jornal, com coisa de política, né? Aqueles murais normalmente em cortiça, né? Que tem um monte de coisa. Num dos murais lá da faculdade tinha um teste, uma vaga para estagiário no Departamento de Comunicação
da Rede Ferroviária Federal. Para quem não sabe, era a rede de trens, né, do Brasil, que chamava RFFSA, e depois virou, aqui no Paraná, depois ela virou, hoje é a Rumo, né? Ela teve um outro nome no meio aí, e hoje é a Rumo que tem os trilhos, mas era uma empresa estatal, gigantesca, né? E ela tinha regionais. Aqui a Regional do Paraná era a Regional 5. E era um trabalho de estagiário nesse departamento de comunicação. E aí eu fui lá, fui eu e mais uma outra amiga da minha turma, que era a Thaisa Marques Teixeira. Nós fomos lá, nós dois, e foram mais outras pessoas lá, mas eles acabaram nos escolhendo. A Thaisa era da área de publicidade e eu de jornalismo. E eu fiquei lá, fiz esse estágio no terceiro ano da faculdade. Era à tarde, né? Eu estudava de manhã e fazia o estágio à tarde. E lá eu conheci alguns jornalistas importantes da época. O Gilberto Larsen, que era um assessor de comunicação super conhecido, infelizmente faleceu em 2019 com câncer. E o Pedro Chagas Neto, que já era jornalista conhecido, estava começando na TV Paranaense também como repórter. O Cláudio Dalla Beneta, que era o editor de um dos jornais da TV Paranaense na época. Então esse pessoal estava tudo lá no departamento, né? E aí é óbvio que quando você está num departamento como aprendiz e tem um time de instrutores como esse, você vai agregando coisas, né? Então andei muito de trem, eu até comento, né? Os principais benefícios que eu tive nessa época foi andar de trem e ir em lugares que normalmente você não vai. Por exemplo, a gente descia a Serra do Mar e parava ali no Viaduto Carvalho para tirar foto e descia ali e tal, quer dizer, uma coisa que você não faz normalmente, né? Ou quando a gente descia com uma equipe de reportagem para acompanhar, enfim, então fizemos muitas coisas nesse sentido. E na metade do ano, em agosto, julho mais ou menos, o Cláudio Dalla Beneta chegou para mim e falou, olha, o Jamur Júnior, que era o diretor da TV Curitiba, Canal 2, ele está precisando de um repórter lá. Vai lá falar com ele. Eu falei, não, Cláudio, nem pensar, eu não tenho essa coisa de televisão, não quero trabalhar com televisão. Até porque no meu imaginário, quando eu fazia faculdade, eu imaginava trabalhar numa redação cheia de tec-tec de máquina de escrever, cheia de fumaça de cigarro, né, cafezinho em copo plástico, que era o visual de redação, né, dos anos 70, 80, 60 inclusive. Muito inspirado no Nelson Rodrigues, naquelas redações. Então eu não imaginava trabalhar jamais com televisão, né? O rádio ainda não tinha o status de jornalismo que tem hoje, eu imaginava trabalhar em jornal. E o Cláudio me falou isso 1, 2, 3, 4 vezes. Daí lá pela 5ª vez eu falei, bom, vou lá pelo menos para não fazer uma desfeita para o amigo, né? Vou lá conversar com o Jamur. Cheguei lá, conversei com o Jamur e ele gostou de mim. Ele já tinha 2 equipes com mulheres, eu ia trabalhar à noite, ele falou, eu vou ficar com você. Quero que você vai trabalhar à noite, vai fazer umas coisas para mim aqui e tal e tal. E assim eu comecei, sem ainda ter tido, eu ainda estava fazendo telejornalismo na faculdade, mas sabia quase nada, né, praticamente nada. E aí como eu ia trabalhar à noite na TV Curitiba, eu continuei no meu estágio à tarde e a faculdade de manhã. Nossa, e assim eu fui tocando. Daí no final, terminou o meu estágio no final do ano. E no final do ano, também em dezembro, a TV Paranaense, o chefe de reportagem, me ligou, dizendo, Erivelto, você pode vir aqui para conversar com a gente e tal? Eu falei, nossa, o que querem comigo, né? E eles possivelmente devem ter visto uma ou outra reportagem minha, ou alguma indicação, e me convidaram lá para fazer férias na TV Paranaense. E eu fiquei na dúvida, porque eu estava registrado na TV Curitiba, já ganhando meu dinheirinho tranquilo, e pensei, puta, mas eu vou trabalhar, vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Sair de uma... Eu estou registrado para fazer férias 1 ou 2 meses. Mas aí pensei assim também, bom, também se for para ser, melhor que seja na melhor rede de televisão, que tem as melhores equipes, os melhores salários, do que, né, ficar lá 2, 3 meses e sair. E topei o desafio. Fiquei 3 meses fazendo férias na TV Paranaense. A TV Paranaense era a RPC? É a RPC. É que ela foi mudando de nome, foi Rede Paranaense de Televisão. Era TV Paranaense, Canal 12, depois Rede Paranaense de Televisão, depois Rede Paranaense de Comunicação. Mas sempre foi a Globo? Sempre foi a Globo. Entendi. E aí comecei a trabalhar na RPC como repórter, aí aquele repórter que faz buraco de rua, missa, coisas do gênero, e aí sim a minha vida na comunicação, não que ela começou ali, né? Mas aí a gente começou a galgar degrau a degrau, né? Subir, eu acho que eu subi aí metade dos degraus possíveis na minha profissão, mas subi bastante. Acho que se eu continuasse
Ainda teria mais alguns degraus a seguir, mas, enfim, agora eu estou num desvio aqui. A escada ainda está lá. Se tiver que subir, a gente segue. É engraçado, tu falou da rádio, né? A rádio hoje, eu estava escutando ontem o Felipe Moura Brasil, né? Que ele fala de política e é bem diferente hoje em dia mesmo. Eu gostava muito do Boechat. Sim, era um dos meus jornalistas preferidos, ouvia muito. Faz uma falta imensa, né? A gente fica imaginando o que ele diria das coisas do Brasil de hoje. Não, mas é muito recente também, né? Ele pegou esse governo agora. Pegou um mês. Ele era fantástico, eu sinto muita falta dele. Sinto de escutar. E lá no Rio, quando dava 9 horas, ele tinha um jornal do Rio. Sim, eu ouvi às vezes, porque hoje a tecnologia permite, né? Eu tenho o aplicativo da Band, daí eu ouvia muitas vezes ele no Rio. E ele era muito diferente da televisão. Ele era muito mais... Nem ácido, mas é uma coisa que a gente gostava. Esse cara compra muita ideia. E ele foi embora e todo mundo virou ele é uma referência, né? Seguramente, uma referência que eu acho, quer dizer, não é que eu ache, não existe um outro jornalista hoje como ele. Existem alguns parecidos ou com algum estilo. Na própria Band News eles não conseguiram substituir o Boechat à altura, né? Eu também achei que não. Porque é aquele tipo de pessoa realmente insubstituível. Mas é a vida, né? A coisa mais fantástica da vida é essa coisa que você não sabe quando é que você vai, então você tem que viver o presente. Exatamente. Essa coisa de pandemia é mais ou menos isso. Então, você vive o presente porque o futuro eu não sei. Eu acho que é o melhor ensinamento que a gente pode ter referente à pandemia, que é viver mais o presente, viver que você possa ser agradável, porque esse momento pode acabar você não tendo mais, né, essa oportunidade. A pandemia abriu muito os olhos das pessoas, né? Eu perdi... um amigo meu da época do estadual, inclusive, ele era negão também, um pouco mais alto do que eu, e todo mundo achava que a gente era irmão, mas não tínhamos nada de relacionamento familiar. E é um amigo assim, passaram-se desde a época que eu estava do estadual, em 1981, que a gente saiu, quer dizer, são 40 anos, né? De vez em quando a gente se falava por rede social, por telefone, por WhatsApp, vamos fazer aquele encontro, vamos reunir a turma, vamos e tal. De repente ele morreu de Covid, a gente não fez o encontro que a gente ia fazer esse ano. Porque esse ano a gente iria completar os 40 anos de turma, enfim, e acabou não rolando porque a Covid o levou antes. Então é assim, né? A vida é um sopro, como se costuma dizer. É a minha idade. Efetivamente é um sopro, a gente tem que viver um momento. Eu acho que é muito disso, a gente vê o presente agora e curtir o máximo que a gente tem. Né? Sem dúvida. Que a gente não sabe mais ou menos como é que vai ser o amanhã. Mas engraçado, aí você, de repórter, que começou a pegar vários buracos, que é o faz tudo, mas o que está pintando. E aí como é que você vai para uma bancada? É um mega desafio, né? É que, como eu falei, foi uma construção, né? Eu comecei fazendo o buraco de rua, aquela coisa do repórter que só faz matéria para o local, aí de vez em quando faz uma matériazinha para um jornal de rede, mas uma matéria que é cortada, né? Que o texto não está correto, enfim, foi assim. Eu tive um momento específico, inclusive eu devia ter uns 4, 5, talvez até um pouco mais anos de TV, e estava me sentindo meio assim, preterido, né? Eu fazia matérias ou eram cortadas, ou não mandavam para a rede, e eu cheguei para o chefe e falei, puxa, né, o que está acontecendo isso? Ele falou, você tem que se ligar, você tem que correr atrás, tipo assim, você que se vire, né? Cada um com seus problemas. E aí... E eu falei, puxa, né, eu estou fazendo o meu melhor, né, não está rolando. E aí aconteceu um dia, uma bela manhã, estava com a minha equipe ali no Parque Barigui fazendo uma reportagem, me ligaram. E a gente tinha rádio no carro, tipo rádio amador. O chefe de reportagem disse assim, Erivelto, seguinte, pega a tua equipe, vocês vão agora para a União da Vitória. Na verdade, vocês vão para Cruz Machado, uma cidade próxima ali, porque está chovendo na região, e Cruz Machado, eu não sei como é hoje, se ainda existe, mas tem uma cachoeira na entrada da cidade, é bem pertinho de União da Vitória. E umas pedras, enfim, aquela cachoeira, a pedra desceu pela cachoeira, estava derrubando ali, alagando estrada, enfim. Então vocês vão para lá, fazem umas imagens, geram para a gente hoje à noite, ou fazem um boletim e voltam, né? Só que aconteceu que não foi uma chuvinha qualquer, né? Foi uma das maiores enchentes da história de União da Vitória, a segunda maior enchente da história da cidade. Então nós fomos num dia, chegamos lá, é preciso explicar isso que foi uma outra época, né? Estou falando em anos
anos 80 ou comecinho dos anos 90, quando a gente não tinha telefone celular. Para você gerar uma reportagem, você tinha que gerar dos cabos da companhia telefônica, tinha que ser em tempo real. Você tinha que levar a moto, tinha uma coisa de moto, levar fita, né? Era uma fita, você tinha que gerar um material da fita, e a fita você tinha que passar a fita no tempo real, então tinha tudo isso. Nós chegamos lá, fizemos as imagens de Cruz Machado e fomos gerar de União da Vitória. Só que enquanto a gente foi, e nesse período de 8 horas, 6 horas que a gente passou produzindo, a chuva pegou mais forte, a estrada que liga Curitiba à União da Vitória alagou, a gente já não poderia voltar naquela noite, e aí o rio começou a subir. Resultado, no dia seguinte, ligam pra gente, o Jornal Hoje, que é uma reportagem aí da enchente na região. Eu fiz a reportagem e daí fiz pro Jornal da Globo, e aí ali fiquei, durante 3 dias, eu era o único repórter dali da região. Por quê? Porque não tinha como chegar na cidade de carro. Aí no 3º dia a TV conseguiu um helicóptero, que aí foi, eu não lembro se foi o Sandro Dalpiccolo ou a Carmen Célia, um dos dois, acho que foi o Sandro. Porque o Sandro já era um repórter de rede na época. Aí foi até lá, fez um voo e tal, e veio e colocou a matéria no Jornal Nacional. Mas isso levou 3 dias. Nesse período eu estava lá nadando literalmente de braçada, né? Fiz entrada ao vivo, enfim, várias entradas. Quando terminou essa enchente, eu voltei para Curitiba. Aí eu já voltei com o repórter que cobriu a enchente de União da Vitória. O pessoal já caiu para cima, né? Caí para cima, o pessoal já me conheceu. E aí comecei no Jornal Hoje, principalmente, abrir espaço. Depois, durante, eu acho que uns 2 anos, eu fui repórter exclusivo do Jornal da Globo. Um projeto que a Lilian Wittfib, não sei se vocês lembram que ela foi apresentadora, mas ela pediu pela gente nesse projeto, eu e a Maria Celeste, nós éramos os dois. Então foi esse período. E aí quando eu estava numa fase para ser um dos repórteres de rede do Jornal Nacional, que foi em final de 98, começo de 99, a TV começou com o projeto do Paraná TV, que hoje é o Meio Dia Paraná, enfim, ou Boa Noite Paraná, mas na época era o projeto do Paraná TV, que mudou completamente a forma da gente fazer o jornalismo. Porque o jornal ele era apresentado por não jornalistas, não era feito todo pelo departamento de jornalismo e tal. Quando o Paraná TV entrou, mudou tudo isso, só que teve um planejamento, teve projetos pilotos para fazer isso, enfim. E eu acabei sendo convidado, depois que eles fizeram alguns testes com outro apresentador, mandaram para o Rio de Janeiro, que tudo passa pelo Rio, né, pelo crivo do Rio. Eles viram e acharam assim, pô, o jornal tá legal, as matérias estão legais, o cenário tá bacana e tal, mas tem muita novidade. Vocês não podem entrar com uma apresentadora que não é de Curitiba, com um apresentador desconhecido e tal, as pessoas precisam identificar o jornal. Aí eu fiz o teste, fiz o piloto, enfim, mandaram por Rio, falaram, agora tá muito legal, o Erivelto é a cara do Paraná, é um repórter conhecido, experiente e tal, e aí virei o apresentador do Paraná TV. Que legal. Aqui eu troquei, né? Eu troquei a possibilidade de ser repórter, vou continuar sendo repórter da rede, para ser apresentador. É legal, né? E aqui tinha problema? Tampavam você ou não? Não, tipo, como tampavam? Às vezes o que acontece é, às vezes você está numa empresa que é uma disputa muito grande. E aí, de repente, a pessoa, não, ele não, é outra pessoa. Até tem um crivo de outra pessoa que vem de outra cidade que não tem nada a ver. Não, eu não passei por esse crivo. Pelo contrário, né? Como eu passei a ser um repórter conhecido, fazia realmente muitas reportagens, chegava a fazer às vezes 12, 15 reportagens por mês, né? Que é quase são 22 edições de jornal por mês, alguns jornais, tipo o Jornal da Globo, eu fazia 15 matérias por mês, então realmente eu aparecia muito. Então, assim, eu já não tinha mais esse problema, eu já era um repórter conhecido e tal. Houve sim, uma pessoa que foi barrada, ela não foi barrada. Mas de repórter para âncora, existe uma disputa, né? Não, mas é que o que aconteceu é que eu joguei meio sozinho, né? Porque tinha um jornalista que o diretor queria que fosse o apresentador, ele era editor, e esse que o Rio achou que ele era, não que ele fosse ruim, mas ele era desconhecido, e as pessoas mudando de canal não iam reconhecer ali a Globo, tinha muito essa coisa, né? Sim, os outros dois eram o próprio Sandro, que estava na rede e não tinha interesse em sair, e o outro era o Idenilson Perim, que foi um repórter super bom também, da mesma época minha, mas o Perim ele não estava mais querendo ficar em Curitiba, ele estava de mudança, queria sair aqui do Paraná, e aí também disse não, ele foi, eu não lembro se ele foi
não lembro se ele foi para São Paulo, mas enfim, ele acabou indo depois para Manaus, enfim, voou, né? Então eu fiquei sozinho, porque as opções que eles tinham eram essas, e era para ser um homem, né? Então eu disputei mais ou menos sozinho. Mas teve essa coisa de barrar uma jornalista por ela ter um visual, não, que é uma menina super bonita, super competente, hoje brilha por aí e tal, mas das pessoas que vieram, né, para fazer o negócio, mas essa menina não tem um problema, assim. E aí eles ficaram meio com o pé atrás e não chamaram ela. Ela ia fazer uma atividade e acabaram descartando ela por outra. Mas eu realmente não tive o problema. Engraçado, né? Do estagiário, depois pro temporário. É engraçado, né? Como é que a vida muda bastante, né? Sim, sim. Quando a gente pensa que tudo pode ser ruim, não é, entendeu? É engraçado. Às vezes as coisas não são tão boas no primeiro momento, mas depois abre-se um caminho novo, né? Eu sou espírita, né? Tem duas coisas que eu acredito. Se você não ganha, você aprende. Pô, não ganhei, mas tô aprendendo. Se você entende mais ou menos assim, você acha que você sofre menos. Para você sofrer menos. E aí depois você ficou quanto tempo na bancada? Eu fiquei de 99 até 2011. Foram 12 anos. Nossa, já faz? E já faz 10 anos que eu saí da bancada. Aí eu fiquei mais um ano na RPC, porque assim, eu tô fazendo aqui uma conjectura, tá? O que eu acho. Sim, claro. Eu acho que eles, por algum motivo, possivelmente algum motivo econômico, financeiro, que a crise que a gente vive hoje na televisão, a cada semana sai um jornalista conhecido de uma empresa, ela começou ali por 2010, 2011. Muito provocada pelo crescimento da internet, pelo surgimento do YouTube, pelo surgimento do Facebook e pelo aumento do número de jogadores de games, né? Então a audiência da televisão, que era lá em cima, de repente começou a cair. E eu defendia, na época eu dizia o seguinte, ela está caindo agora e vai cair muito mais. Quando o Paraná TV começou, ele dava 30, 35 de audiência. Isso é uma loucura, né? Fica mais ou menos contando a pontuação todo dia? Todo dia tem acompanhamento minuto a minuto, daí quando termina o jornal, você vai lá, avalia, vê onde perdeu, enfim. Mas isso, de certa maneira, na época ainda não nos causava grandes problemas, porque a gente tinha uma audiência que era realmente alta. O Paraná TV, primeira edição, hoje tem uma audiência de, quando dá 10, 12, eles comemoram, né? E eu dizia que isso ia continuar crescendo porque a internet, as pessoas não precisam mais ficar presas num horário para ver um telejornal das coisas da cidade. Se você tem um telefone e um acesso à internet, você está vendo tudo, né? O Twitter é muito rápido. O Twitter, o próprio Face, as páginas, né, online de publicações, enfim, a forma de ver televisão que mudou. E eu não sei se foi por isso, não sei se foi por causa de uma economia, enfim, mas aí em 2011 me saíram da apresentação do jornal. Talvez assim, a ideia fosse até me demitir, mas para não causar um choque de tirar um apresentador do ar, demitir um apresentador do ar, eu fui cuidar do grupo de treinamento da TV, que é uma atividade muito legal, que eu já fazia informalmente, né? Mas aí eu ganhei um espaço, ganhei uma equipe para trabalhar com o treinamento, que foi muito bacana. Dessa equipe de treinamento, inclusive, saiu a Luísa Vaz, que é uma repórter hoje que está em São Paulo. Tem mais um menino do Sport TV, enfim, tem uma equipe legal dessa equipe de treinamento. Mas isso durou 4 meses e depois eu cuidei das eleições de 2012. Fui o coordenador das eleições de 2012, que faz o quê? Recebe o material que você vai usar na cobertura, pede reportagens, prepara os debates, enfim, né, que vai ter na véspera da campanha. Então o meu trabalho foi esse. Foi um trabalho, na minha opinião, muito bem executado, que ajudou, inclusive, a definir a eleição na cidade, porque nós não teríamos o debate, e eu insisti até os 45 do segundo tempo, para que a gente não teria por causa do número de candidatos. Nós tínhamos 7 candidatos e a Globo só autorizava fazer com 6. E na quarta-feira a gente não tinha nenhuma desistência, daí eu liguei para um, liguei para outro, até que eu consegui que um deles desistisse e a gente teve debate. E o debate de 2012, na minha opinião, ele foi fundamental, porque nós tínhamos 3 candidatos ponteando, que era o Luciano Dutti, que era o prefeito,
o Ratinho Júnior e o Gustavo Frutti, que era o terceiro. E acabou no debate, o Gustavo Frutti se saiu melhor. E o Luciano Dutti se perdeu no debate. E o Ratinho foi bem, no final das contas foram para o segundo turno o Ratinho, eu e o Gustavo Frutti. E o Dutti ficou de fora. E aí deu a história, né, do Gustavo ter se elegido, ter sido eleito prefeito em 2012. Engraçado isso. E o poder de convencimento, né? De tirar o cara. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz uma negociação, porque era o Carlos Moraes esse candidato. A negociação você vai estragar, a gente não vai ter, pô. E ele estava em risco de ter o registro de candidatura dele negado. Só que isso só iria acontecer no sábado ou no domingo, né? Ou até na semana seguinte. Agora a gente teve aqui recentemente, né, um candidato que perdeu o registro 3 anos depois da campanha. Então eu falei para ele, você vai perder. Aí eu ofereci para ele 5 minutos no jornal do almoço, mais 2 minutos no Jornal da Noite, fiz umas contas e tal. Daí ele acabou se convencendo. E depois falei pro chefe, né, ó, a gente vai ter debate, mas tem esse custo. Ele falou, putz, não tinha outra saída? Eu falei, não tinha. E agora temos que cumprir, né? Então, mas deu tudo certo, né? E aí depois que aconteceu esse debate, a eleição que foi em outubro, né? Eu fiquei na TV mais 2 meses, saí de férias e quando eu voltei de férias, o famoso, eu chamo isso de PNB, né? Plano PNB, pé na bunda do funcionário, recebi o PNB na volta das férias. Ficou chateado? Cara, com certeza, né? Você imagina, eu tô há 27 anos numa empresa. 2013 isso aconteceu. 2013. Eu voltei das férias, mas eu já tinha uma sensação de que eu seria demitido. As pessoas já não estavam olhando para você, ficavam assim, não, te ignoravam no cafezinho? Não, principalmente pela postura do chefe, do diretor de jornalismo, pelas sinalizações que ele tinha me dado e tal. Dos amigos não, porque nos amigos foi uma comoção quando eu saí da empresa e teve abaixo-assinado no Facebook para eu voltar, e milhares e milhares de pedidos. A minha mensagem de saída teve... Na época era um absurdo, né? Hoje nem tanto, mas teve mais de 2.000 comentários, enfim, foi uma coisa realmente grande. Mas é óbvio que você fica muito chateado, porque você está num trabalho há 27 anos. Você está dando o seu melhor, você é reconhecido pelo seu trabalho, você é elogiado pelo seu trabalho. E ainda assim você recebe uma carta de demissão, você fica realmente muito mal. Por outro lado, eu não tive nem tempo de ficar remoendo, porque eu saí na quinta-feira da empresa, na sexta eu já tinha umas 4 ou 5 propostas de trabalho. Que bom. E aí um amigo meu, José Nascimento, não sei se você o conhece, ele era diretor da Record na época e me chamou a gente já tinha trabalhado junto na RPC, ele me chamou, eu quero conversar com você, quero que você vá para a Record e tal. A gente levou 3 meses para chegar, porque ele me fez uma oferta, eu tinha uma oferta também para ser diretor de comunicação da Câmara Municipal, Paulo Salamone me chamou para lá, aí tinha uma possibilidade de trabalhar em rádio, então eu fiquei com várias propostas, né, na mão. Em aberto. Até que eu acabei fechando com a RIC para fazer o Paraná no Ar. Eles reformularam o jornal até para me receber. E eu fiquei na RIC durante 2 anos também fazendo um jornal. Tinha o jornal mais ou menos na mão, ainda não era. Talvez até tenha tido alguma dificuldade em fazer as coisas da forma da RIC, porque não era a mesma da RPC, né? Você tem que ser um pouco mais solto, usar mais as mãos, usar menos o teleprompter. Mas, enfim, eu estava nesse processo de aprendizado. Só que 2 anos depois da RIC, chegaram à conclusão de que eu estava muito Globo na RIC. Pelo menos essa desculpa que eu recebi, eu acho que foi outro motivo, mas enfim, não vem ao caso. E aí saí 2 anos depois da RIC. E você pensou, isso aí foi em que ano? 2015. 2015. Você pensou em fazer jornalismo independente? Então, que hoje rola. O canal Brasil de Cor era uma proposta assim. Ele é um canal independente para fazer jornalismo, né? Só que, como eu falei para você, eu não tenho aquela habilidade toda, aquela coisa toda para chegar numa empresa e dizer, estou com esse projeto aqui, não quer patrocinar e tal. Eu digo assim, se vocês conseguirem vender o meu projeto, eu entro nele, né? Mas eu não consigo fazer isso, não tenho essa habilidade. Eu tenho uma empresa de comunicação que se chama Sobre Quase Tudo Comunicação e Arte, que é o que eu comecei, eu abri essa empresa em 2014 porque na RPC você não podia fazer nada fora, nem um freela, nenhuma apresentação de evento e tal. A RIC permitia. Então, para dar nota, essas coisas, eu abri essa empresa
E aí fiz alguns eventos, inclusive estando na RIC, e depois que eu fui demitido, eu falei, não, então agora eu vou dedicar a minha empresa, né? Então eu fiz media training, que era a principal atividade, fiz apresentação de evento e tal, fiz para grandes empresas, inclusive, Walmart, Polícia Federal, Hotel Bourbon, fiz vários media training, Irmãos Tá, várias empresas realmente. Mas eu comecei a sentir, um ano depois, em torno disso, eu comecei a sentir falta de gente, porque esse é um trabalho que você faz de media training e tal, mas você não divide o seu trabalho realmente com outras pessoas, né? Como na televisão você tem várias pessoas discutindo e tal. E aí que veio a opção, veio a ideia de disputar um cargo na política, né? Me diz um negócio, na história da... O que é media training, para as pessoas entenderem? Media training é quando você faz um treinamento com pessoas para se relacionar com a imprensa, né? Então você pega uma empresa, por exemplo, vamos imaginar a rede de hotéis Bourbon. Eles tinham 2 diretores que estavam assumindo e eles queriam que preparasse esses 2 diretores para enfrentar a imprensa. Daí a gente fazia um curso de 1 ou 2 dias com essa pessoa. No caso do Bourbon, a gente foi lá para São Paulo, ficamos lá 2 dias com os diretores. Você passa para eles todo um paper, né, de como é que a imprensa trabalha, como é que você deve responder, como é que você enfrenta uma crise. Esse é um media training. Engraçado, principalmente em época que tem alguma desgraça, que é difícil pra caramba. Exato, né? A gente pode fazer media training tanto para uma pessoa quanto para um grupo de pessoas, né? Algumas empresas me chamaram para fazer treinamento com 10, 12 pessoas. Eu acho que o melhor case que tem de resposta quando tem uma crise era do dono da TAM, quando caiu o avião. Sim. Ele assumiu as coisas, é muito difícil fazer isso, né? Tem gente, dá várias vezes que se esconde. É que a gente também tem que pensar no momento, né? Hoje é muito difícil você esconder, viu a história do acidente da Marília Mendonça aí, né? Semana passada, quer dizer... Como é que... E eu ainda me pergunto como é que a assessoria dela ainda caiu na história de que tinha gente viva ali. Como é que eles chegaram nessa conclusão, né? Porque deve ter sido um erro grotesco, né? Mas a imagem do avião que tinha caído às 3h30, 15 para as 4, 10 para as 4 já estava no mundo, né? Caiu o avião, agora a gente não sabe o que aconteceu. Porque ele caiu inteirinho, né? Então ainda meio... Mas uma pessoa viu, tirou uma foto e o negócio já está no mundo, né? Então, essa velocidade que nós temos hoje é muito diferente do que nós tínhamos, por exemplo, contando uma história que eu sempre falo quando eu dou entrevistas, em 92 ou 90, acho que foi em 90, desabou um edifício em Guaratuba, um edifício de 6 andares, 6 ou 7 andares, na praia, durante a temporada, às 7 da manhã. Então, morreram mais de 40 pessoas desse desabamento, enfim. Eu estava em Matinhos, o chefe de reportagem ligou para o hotel para falar comigo. Ele tinha recebido uma ligação lá na TV informando que tinha acontecido um desabamento em Guaratuba, mas eles não tinham outras informações e que a gente precisava ir lá para fazer imagens e tudo mais. Esse era o processo, né? Você tinha que pegar o teu carro, ir e tal. Hoje, se um prédio desaba hoje, você vai lá, faz uma foto e manda para a TV pelo WhatsApp e a pessoa já tem a foto da coisa. Não, tem vídeo, né? Ou manda o vídeo, enfim. Então, essa diferença de procedimentos, hoje em dia é muito difícil você esconder qualquer coisa, né? É verdade. E é engraçado que o repórter, na verdade... Inclusive, se eu fosse fazer hoje um media training, como eu fazia em 2016, 2017, eu tenho que remanejar tudo, remodelar tudo, porque já é outra linguagem, né? O desafio é diferente. E também pela experiência que você tem. Mas interessante a história do jornalista, né? Porque o jornalista, ele não está no fato. Nunca está no fato. Né? O repórter está, né? O repórter também não, porque geralmente aconteceu alguma coisa, ele vai para lá. Mas ele tem que desenhar a história de forma que ele não sabe o que aconteceu, mas é muito interessante. Sim, você tem que contar a história que você está vendo. E vai pegando pedaços. O máximo de isenção possível, pegando pedaços, recortando e fechando. É um processo que é difícil para você explicar, né, para uma pessoa que não tem habilidade, que as pessoas perguntam, tá, mas como é que você sabia disso? Como é que você sabe o que você vai gravar? Como é que você não erra? A gente erra muito para fazer uma erra para ontem entrar. Né? Mas é engraçado, bater um carro, mas como bateu? Quem bateu? Quem é o culpado? Não é só quem bate atrás que é o culpado. Eu acho engraçado porque a Globo tem algumas normas que eu entendo até, né? Mas às vezes aquela coisa assim, o suspeito
de ter matado fulano. Não, você sabe já que o cara já matou, então, mas ele ainda não é acusado, então fica aquela coisa de usar a palavra suspeito. Mas algumas coisas as pessoas não... No caso da Christopher, por exemplo, né? Suspeita de ter matado os pais. Não era suspeita, ela tinha confessado já que tinha matado, enfim. Mas, então, essa questão que você falou Aqui chegou água aqui. Opa! É porque você fala mais do que eu. Que é difícil, né? Cara, você que é mais tímido. Na verdade, eu falo pra caramba. E eu falo mais, eu sou o cara que edita algumas coisas. Eu tava percebendo que eu tava cortando as pessoas. Cara, mas é tudo novo pra gente. Mas é uma conversa, né? E aí eu vou entendendo, falo, pô, eu tenho que fazer isso, tenho que emagrecer, Cara, começa a ter uma visão 360 completamente diferente. Fala, desculpa, o que chegou a água aí. Não, eu tava dizendo que o que você falou em relação a gente narrar uma história sem necessariamente estar lá, eu acho que não, porque o repórter, numa redação, o repórter é o único que esteve pelo menos no local do crime, né? No local onde a coisa aconteceu, na cena. Ele é o mais fresquinho também. É o cara que está mais fresco. Em alguns casos ele está ali na hora, né, mesmo. Quando tem essas passeatas, essas coisas todas, o repórter está lá e ele vai reportar aquilo que ele está vendo, né? O problema é que hoje, né, depois que entrou esse negócio chamado telefone celular na história, o smartphone a partir de 2010, a partir de 2015, smartphone que faz vídeo, faz áudio, faz transmissão ao vivo, faz tudo. Então você tem hoje muitos ângulos na mesma história, né? Você consegue fazer uma reportagem hoje, fazer um telejornal com imagens que você recebe do telespectador, das pessoas que estavam lá. Então muitas das coisas você tem que fazer um filtro de como é que você vai mostrar, né? O avião caiu? Caiu. É verdade. Caiu por quê? Bom, porque você vai esperar o relatório técnico, mas o avião caiu, partiu no meio. Isso é o óbvio. Então, essas informações você pode usar. As pessoas morreram na hora do acidente. Sim, morreram no acidente. As equipes de busca fizeram. Então, às vezes você está... O que aconteceu muito nesse acidente, né? O que acontece muito, e nós fizemos algumas histórias assim no Paraná TV, é que você tem uma imagem e 15 minutos para ficar falando em cima daquela imagem. Então, isso é o que eu sempre falo para os meus amigos. Aqui é o Boa Noite Paraná. É Boa Noite Paraná e Meio Dia Paraná. Não, tem outro também, é Bom Dia Paraná também. O Bom Dia Paraná nunca mudou de nome. Esse é o mesmo jornal. Tá, eu vou botar referência com a Globo porque eu não tenho televisão, eu assisto a Globoplay. De manhã cedo é bom que você tenha uma noção. E aí, tem uma coisa engraçada, o cara cai de moto. O cara fica assim uns 10 minutos e o cara filmando aquilo ali. Aí filma pro outro lado, não sei o quê. No Rio já é outra dinâmica. Então é uma cidade, aí tá passando helicóptero. Olha, vai ser não sei o que. Invadiu, o morro foi invadido, tiroteio em outra coisa. É outra dinâmica. Eu falo, gente, vocês não têm noção como aqui é tudo mais calmo. Né? O cara cai de moto e fica 10 minutos, o cara filmando, trabalhando. Não, mas isso é um fenômeno novo, tá? Isso é um estilo mais Record até de fazer jornalismo. Quando eu digo, por exemplo, de você ficar com uma imagem... Por exemplo, a gente teve uma rebelião de presos na prisão aqui de Piraquara, né? Foi inclusive acho que num dia das crianças, a gente tinha preparado do telejornal, tinha um auditório, a gente tinha planejado receber crianças ali, fazer uma coisa assim. Super leve, Aí né? estoura uma rebelião. Nós começamos com a imagem da rebelião, estamos mostrando ao vivo imagens do presídio de Pinhais, onde agora há pouco começou uma rebelião de presos. Nós não temos todas as informações, mas os presos estão na parte de cima do prédio. Alguns deles estão armados com estoques, feitos com talheres, enfim. Eles estão com a cabeça coberta e tal. E aí, em duas pessoas ou em uma pessoa, você vai recebendo mais informações do teu ponto, né? O ponto eletrônico, das pessoas vão dizendo para você, ó, o governador já disse que tal coisa. Daí você repete, ó, então... Como a gente falou, estamos acompanhando a rebelião no presídio de Pinhais, os presos estão na parte de cima da cadeia, e olha, o governador do estado acabou de dizer que mandou a tropa de choque para lá, são tantos soldados e tal, eles devem chegar a qualquer momento, e você não para mais de falar, aí você fica com a cobertura. E a cada 1 minuto, a cada 5 minutos, você vai acrescentando uma informação nova, até o momento que você tem um repórter lá para você chamar, até o momento que você tenha uma outra imagem, que você tenha um helicóptero.
Mas é assim, as coisas são assim. E nessa hora de entrar no ponto, os caras são super educados, ou gritam lá e aí você tem que passar aquela tranquilidade? Tem de tudo, porque às vezes ele está falando com você, ele pode estar falando com outro jornalista também, o ponto é o mesmo, né? Então assim, são coisas que a gente só quem vive essa situação que sabe como é. Nas primeiras vezes você se confunde um pouco, você fica meio perdido, mas depois você incorpora. Entra no sangue. E diz uma coisa, e aí depois que você começou a trabalhar você fez um trabalho para política exatamente quando você fez até o primeiro debate, né? Isso estimulou para que você possa estar sendo vereador hoje? Não, a política, eu sempre cobri política na televisão, né? Eu cobri a Assembleia, cobri a Câmara Municipal, fiz debates aí, acho que pelo menos uns 15 debates para prefeito, em várias cidades do estado, enfim, era uma coisa normal. Mas se você me perguntasse em março, eu saí em maio de 2015 da RIC, se você me perguntasse em abril de 2015, você quer ser político? Eu ia dizer de jeito nenhum, eu sou jornalista, quero continuar no jornalismo para o resto da vida. Foi uma questão de momento, como eu falei para você, eu comecei a perceber que eu estava sentindo falta de fazer o que eu fazia, nem na época da RIC, mas na época da RPC, de fazer a coisa comunitária, de ajudar as pessoas, de correr atrás, sabe? Mostrar uma coisa e achar uma solução. E eu cheguei à conclusão de que na política talvez eu conseguisse fazer isso, né? Por isso eu saí candidato em 2016, não fui eleito em 2016, mas assumi o mandato como suplente em 2019 e não saí mais, né? Fiquei em 2019 e 2020, acabei disputando a eleição no ano passado e conquistei a vaga daí sem necessidade de passar pela suplência. Mas aí eu não fui, eu continuo descobrindo na política e todos os dias a gente chega lá, formas da gente ajudar as pessoas. Chega todo tipo de pedido para você, alguns você consegue atender, outros você não tem nem como começar o atendimento, mas todas as pessoas que procuram o gabinete, que procuram fazem uma pergunta, elas têm uma resposta. Isso é uma coisa assim, tipo, compromisso de todos. Eu não sou um cara de ficar pegando no pé, mas eu pego no pé quando uma pessoa diz para mim assim, puxa, você falou comigo na semana passada, me prometeu que ia dar um retorno há 10 dias e tal, e não me deu esse retorno. Aí eu chamo a pessoa que eu falei com a pessoa que eu te passei essa informação e você não correu atrás. Isso é raro acontecer, mas às vezes acontece. Então a gente tem esse compromisso, né? E isso vai desde as pessoas que pedem para colocar uma lombada na frente de casa, as pessoas que pedem para cortar uma árvore. Então a gente diz, olha, a legislação é essa, a gente vai tentar com tais e tais e tais órgãos, vamos esgotar a negociação. E as pessoas ficam muito agradecidas disso, porque muitas, às vezes, em 70% dos casos o problema é resolvido. Com uma coisa muito simples, às vezes, um telefonema por 156, uma conversa com uma secretaria, enfim, você consegue resolver. Outros casos demandam um pouco mais de tempo, mas você também resolve. E tem aqueles que às vezes ou não é da alçada do vereador, ou precisa de dinheiro para fazer e não tem, enfim. Mas esse foi o motivo pelo qual eu me interessei que a política podia me ajudar. Ou eu ajudar na política, né? Ajudando as pessoas a desenliar nós na vida. Tem muito problema? Tem problemas, a gente tem demandas lá. Eu acho que desde o começo desse ano, agora eu não estou lembrado do número, mas acho que são mais de 150 pedidos de alguma coisa. E a gente já atendeu 60%, 70%. Se tem problema, tem solução. Sim. É que o problema, por exemplo, uma mulher que tem um filho, uma filha de 2 anos e que vai começar a trabalhar e precisa de uma vaga de uma creche. Isso é um problema que as pessoas ligam para o gabinete para tentar resolver. Daí a gente tem que explicar o seguinte, olha, a gente infelizmente não tem como furar a fila da creche, porque se eu furo a fila para você, eu vou prejudicar uma outra pessoa. O que você tem que fazer? Você tem que fazer um cadastro perto da sua casa, ou tentar uma creche num outro bairro. Eu sei que é difícil de você ir para outro bairro, mas tem vaga numa creche mais próxima. E às vezes as pessoas dizem, eu não sabia que tinha eu tenho uma creche que é na esquina da minha casa, mas tem uma a 1 quilômetro que eu acho que eu consigo. Então, às vezes, só pelo fato de você dar a oportunidade, ou abrir o leque de oportunidades para as pessoas, você já deixa as pessoas satisfeitas. Então é isso, vaga de creche, problema de falta de material em escola, violência,
ação da Guarda Municipal. Agora a gente teve muitas ações da AIFO, né? Que é a AIFO? Na pandemia. A AIFO é Ação Integrada de Fiscalização. Sigla grande? Uma força-tarefa que reúne fiscalização, Guarda Municipal, Polícia Militar, Vigilância Sanitária. Então eles visitam vários restaurantes, lanchonetes e tal. E como a gente tem o decreto já não temos mais, né? As medidas da pandemia, elas foram revogadas por enquanto. Mas durante a pandemia, se chegasse num bar, tivesse cheio de gente sem máscara e tal, a AIFO fecha o estabelecimento, dá multa, enfim, uma coisa assim. Mas a gente recebeu muita reclamação da ação deles. Imagino. É ruim para todos os lados. O que eu ia falar era sobre a solução. Se você tem um problema, você tem uma solução. A gente pelo menos busca uma solução. Não, mas então, se é um problema... às vezes a solução não é nossa. Se ele não tem solução, não é um problema. Isso é filosofia budista. Não, às vezes a solução não é nossa. Não, mas aí você dá caminhos das pedras, esse é o caminho. Sim. Isso é bem complexo, né? Eu imagino, deve ter muita gente que deve pedir muita coisa. Por exemplo, uma reclamação que é super comum e agora mais ainda, né? IPTU. O cara reclama, poxa, meu IPTU veio com 200% de aumento no meu IPTU, é um absurdo e tal e tal. A gente diz o seguinte, olha, você pode contestar. Ah, mas eu já contestei. Você pode contestar de novo. Ah, mas e daí? E daí, se você perder de novo, você ainda pode recorrer ao Conselho de Contribuintes, que é um colegiado que vai julgar o teu problema e tal, e tal, e tal. Aí sim, eles vão dar um veredito sim ou não. Se derem não, você perdeu mesmo, vai ter que pagar. E é muito comum, né? As pessoas dizem assim, puxa, estou pagando muito no meu IPTU. Mas a gente ficou muito tempo sem corrigir o valor dos imóveis aqui, né? E aí, a partir do momento que começou a corrigir, em 4, 5 anos, você chegou quase ao valor do venal do imóvel para fazer esse cálculo. Entendi. Então, assim, problemas não faltam. Não, total, imagino. É engraçado isso. Uma vez, não foi aqui, eu tinha olha só que coisa louca. Eu trabalhava na área de marketing, tinha uma loja onde era interessante fazer uma poda de árvore, porque a pessoa ia ver a marca, e seria interessante porque era ali em Madureira, e efetivamente ficaria mais claro, mais luz, mais segurança. Aí não, liga para o telefone, aí liguei, não pode, marquei, liguei pro cara da Conurb, descobri que era o cara da Conurb, cheguei nele e falei assim, cara, mas quem é você para você estar me pedindo fazer isso? Eu falei, cara, mas eu tenho um chamado aqui, não, tem uma ordem que eu tenho que seguir. E eu percebi que eu teria que, eu fazendo tudo certinho, não funcionava. E isso me deixava muito triste, eu falei, cara, eu deixei para lá, eu falei, cara, era só uma poda de árvore, porque se eu pedir para alguém podar, é um crime. Eu tenho que pedir à prefeitura. E era tanta burocracia, acho que a burocracia deixa um pouco chato. A burocracia no meio ambiente é muito grande, né? E a gente, em Curitiba especialmente, a gente tem uma proteção muito grande ao meio ambiente. E não adianta você reclamar, porque tem que ser realmente alguma coisa muito grave para você conseguir podar. Poda a prefeitura faz. Mas corte de árvores e coisas mais radicais assim. Mas isso não era aqui, isso aí foi lá no Rio e eu percebi que tinha uns amigos dos amigos, eu falei, cara, que dificuldade. Ele falou, você é um cara que joga nas 11. Nas 11 posições. Não jogo nas 11. Já fui a algumas posições, eu nem gosto muito de jogar. E agora, cara, livro também. Então, lembra que você falou no comecinho da conversa que às vezes... Tá aparecendo ali, Wagner? Que às vezes um não é melhor do que um sim? Aqui, ó. Esse livro, o resultado de eu ter chegado nesse livro, e um outro que eu escrevi também, só que esse aí, ele está sendo vendido na Livraria da Vila, em Curitiba, ele está sendo vendido também por e-mail, ou ele está sendo entregue de graça. O Joel Krieger, que é o biografado nesse livro, ele criou o seguinte projeto, ele mandou fazer 3.000 livros, e todo o dinheiro que entra da venda desse livro, ele está transformando em cestas básicas. Legal, ele já deu 700 cestas básicas com o valor que ele arrecada do livro. E como é que as pessoas podem ter acesso? O e-mail é livro Joel Krieger, né? Joel Krieger é Joel Krieger com Kriger, @gmail.com. Você manda um e-mail nesse endereço dizendo assim, olha, eu quero receber o livro. Se você estiver em Curitiba, ou ele pode
postar, ele vai cobrar de você o valor da postagem e você faz um Pix de quanto você quiser para ele. Legal. Então as pessoas fizeram um Pix de 50, de 100, de 200, de 500 reais até pelo livro, mas você sabe que você não está comprando o livro, você está ajudando na questão das cestas básicas. É um valor social. É um valor social que ele está cobrando do livro. Sabe que eu tenho, hoje tem uma campanha, eu sou um carioca que eu gosto muito de Curitiba, mas tem uma questão que é, eu não tenho tempo para ir mais para as palestras espíritas, então eu faço a caridade. Então todo ano eu tenho um calendário que eu faço, onde que eu ajudo algumas crianças autistas. Então eu pego o calendário e aí faço e dou o dinheiro para a escola. É no centro cívico, então as crianças são autistas e com síndrome de Down, que a gente chama de transtorno global de desenvolvimento. E é engraçado que quando eu ligo pro cara e falo assim, oi, tudo bem? Eu vou dar dinheiro para vocês. Ninguém acredita. Acho que é a Natália. A Natália tem umas fotos que vão entrar. Aí eu falei, consegue fazer? Eu faço uma campanha especificamente, hoje é o último dia. Aí depois eu produzo, é um crowdfunding, eu produzo e aí depois tem uma outra venda. Eu abro mão do lucro para os outros. E eu vejo as pessoas que elas ficam muito receosas, sabe? Ficam assim, mas você vai ganhar. Como já faz 7 anos que eu faço, aí vai pegando corpo o negócio. Sim. É engraçado isso, né? Eu sempre falo que a mulher do César não basta ser honesta, tem que provar que é honesta. Provar que é honesta. E você escreveu esse livro? Então... Como é que é esse processo? Que esse livro aqui, você só escreveu, né? Não é da sua vida. A ideia é a seguinte, uma amiga minha, Cristina Lachica... Pode abrir que a gente vai autografar, e esse aqui a gente vai sortear, tem que abrir com cuidado aqui para não rasgar, porque ele tem 2 capas, depois você já vai ver a segunda capa. A Cristina Lachica, que é uma amiga minha, ela fez um trabalho com o pessoal do Clube do Golfinho. Eu vou pegar um casaco para mim. Clube antigo. Quer pegar agora? Eu vou pegar, tá aqui. Só fica à vontade. Porque eu tô com frio, cara. Aqui, minha mão. Carioca, né? Cara, essa semana eu fui aqui o curitibano, assim, puxa, acho que tá começando a ficar fresquinho, acho que eu vou colocar um... Cara, eu já tô com pullover, assim, mas isso aqui pra mim é suficiente. A gente pegou uma moto uma noite agora, nossa, aí ele falou assim, carioca, tá tremendo muito. Eu falei, cara, não tô aguentando, cara. Mas enfim, a Cristina Lachica, ela fez um trabalho pro Clube do Golfinho, um vídeo, e o Joel Krieger, ele foi nadador do Clube do Golfinho quando ele tinha 15 anos. E depois que ela terminou esse trabalho, que deu um vídeo bacana e tal, ele chegou para ela e falou assim, eu quero que você não escreve um livro para mim? Eu comecei a fazer alpinismo e com 50 anos de idade, daí fui para algumas montanhas e tal, daí ela falou, não, eu não tenho condição de escrever livro, ela é arquiteta, né? Mas tem um amigo meu que é jornalista que talvez tope fazer isso para você. Puta de um jornalismo maneiraço. E daí ela me ligou e falou, você quer conversar com o Joel? A gente marca ali no shopping, tudo. Daí a gente marcou e eu fui falar com ele, mas eu fui com aquela ideia assim, meio, putz, mais um cara que quer escrever livro, que fez 1000 coisas na vida e quer escrever um livro, né? Só que daí eu conversei com o Joel meia hora e falei, putz, o cara né? Fodão, o cara. E aí combinei com ele, a gente acertou. E eu falei para ele, Joel, eu escrevo sem problema, só assim, a gente vai ter uma reunião por semana de 2 horas, durante, sei lá, 8 meses, 1 ano, para você me contar tudo que você fez, né? Separa as fotos e tal, e assim a gente foi fazendo. Isso foi em 2018, eu comecei em 2018, terminei de escrever o livro em 2019, a gente ia lançar em janeiro, fevereiro de 2020, daí veio a pandemia, e ficou parado em 2020 a história. No final do ano eu falei, Joel, a gente precisa fechar o nosso livro. A história já está fechada. Mas vamos atualizar colocando alguma coisa da pandemia, então. Fazer um último capítulo da pandemia e a gente lança o livro no começo de 21. E foi o que aconteceu. A gente escreveu mais um capítulo. Falei que ele tinha 2 capas, né? Então ele tem essa capa azul aqui, que é... Deixa eu ver aqui. Wagner, Suba, nade, corra, pedale e aproveite a paisagem. E daí tem um pôster do Joel nos pontos onde ele esteve. Só para a gente citar aqui. Eu falei que ele começou a escalar montanhas aos 50 anos, né? Ele foi fazer um trekking no Everest. Trekking é uma caminhada que você faz até o acampamento base. E daí ele, depois de algum tempo, ele começou a se encantar pelas montanhas. Ele entrou naquele desafio dos 7 cumes, que você escala o maior cume de cada continente. Daí ele teve no Aconcagua em 2010, loucura, né? E é gelado. Teve no Monte Vinson aqui na Antártica em 2018. Ele foi já 3 vezes para o Everest, vai de novo o ano que vem, ele quer porque quer subir o Everest, ele está com 67 anos. Eu estou botando a maior fé que ele vai conseguir.
Tem que reforçar o plano de saúde. Ele teve no Carstens em 2013, que é o ponto mais alto da Oceania. Aqui ele fazendo triatlo em Florianópolis, já teve no ponto mais alto da América do Norte. Enfim, ele já fez os 6 cumes, só falta o Everest. E aqui tem ele no Canal da Mancha, que é a travessia que ele tenta também, já fez a travessia em equipe. E ele vai tentar o Canal da Mancha em 2024. O ano que vem é Everest e 24 o Canal da Mancha, que é a última oportunidade que ele tem por causa da idade. E daí ele fez esse capítulo final aí sobre a pandemia, que ele fala das consequências da pandemia para o esporte e tal. Então é um livro bem atualizado. É um livro que tem... As histórias são curtas, né? Letra grande. A letra não é tão grande não, sabe? Não, mas dá para ler tranquilo. Não, mas dá para ler tranquilo. E é um livro que ele tem 430, quase 440 páginas, mas no final aqui tem as fotos que estão bem legais, uma diagramação bem bacana. E é um livro com uma leitura fácil, sabe? Não é complicado para ler não. E aí, esse foi o primeiro livro, e eu escrevi também o livro de um empresário aqui de Curitiba chamado Salomão Soifer, que ele é ele é sogro do Joel. E tá em casa, então, quando eu terminei o livro do Joel, e ficou um livro bonito, né? Realmente é um livro bonito. Não, ficou lindo. Ele foi lançado essa semana na Livraria da Vila, aqui em Curitiba. Está lá na livraria. Onde é que é a Livraria da Vila? No Pátio Batel, que é um dos shoppings do Salomão Soifer, que é o sogro do Joel. Mas foi aquela coisa do network, né? Ele viu o livro do Joel, gostou muito e entrou em contato comigo e disse: escuta, você escreve o livro para mim? Eu já tenho algumas coisas escritas, que eu contratei uma pessoa para escrever, mas não deu certo. Já fazia 8 anos que ele estava esperando pelo livro dele. Nossa, isso aí. E a pessoa não conseguiu escrever. Eu falei para ele: não, vamos conversar e tal. Aí ele me passou o material que ele tinha, eu gravei também com ele algumas conversas, enfim, e terminamos o livro esse ano. Só que o caso do livro do Salomão, ele não colocou o livro à venda, ele está fazendo só distribuição dirigida. Né? Entendi. Mas é um livro bem bacana, assim, também, mas infelizmente não tem exemplares à venda. Eu estou tentando convencer ele a vender porque é uma história muito bacana. Ele é uma pessoa que começou aos 7 anos de idade, ele perdeu o pai com 7 anos e começou a vender, a juntar sucata para vender, depois começou a carregar mala na rodoviária de quem chegava em Curitiba, depois começou a fazer troco no Jockey Club para quem jogava. Ele sempre se virou, né? Até que ele virou um empresário na área de comércio, com uma joalheria, e depois começou a construir, a incorporar imóveis, e aí construiu o Shopping Miller, construiu o Pátio Batel, construiu o Miller Joinville. Ele é dono hoje de 4 shoppings do Brasil, é o dono da empresa que faz a estrutura de turismo das Cataratas, do Parque da Tijuca, do Parque... O Aquário do Rio de Janeiro é dele, o Aquario é dele. Ele está agora no Aquário... É o Grupo Cataratas, né? É o Grupo Cataratas, mas eles têm nomes diferentes. Acho que tem Cataratas, lá no Rio, acho que é Tijuca, e ele cuida também de Fernando de Noronha. Agora eles pegaram o zoológico. O zoológico também, o zoológico do Rio. E mais o Parque de Fernando de Noronha. Então, isso mesmo, eu conversei com eles. Eles têm Não aqui, um cardápio bem grande de investimento, que é um empresário gigantesco no Brasil. E aí eu fechei o livro dele, ficou maravilhoso o livro, ficou muito bonito, ficou emocionante, ficou tocante. E tem histórias bonitas também, né? Porque uma pessoa que sai do zero e chega aí a um patrimônio dos milhões de reais, não é qualquer um que faz isso. Essa semana eu conversei com um senhor que ele está em 150 bancas aqui de Curitiba, que tem um palhaço, o Zequinha. Ele se reinventou aos 78 anos. O Zequinha? É porque, na verdade, o Zequinha já existia e ele foi contratado pela prefeitura. A gente vai dar um prêmio para ele na Câmara Municipal. O nome dele é Nilson Miller. É o prêmio de vulto emérito, se a memória não me falha. Não, e assim, eu conversei com ele essa semana. E ele ficou encantado, trazendo ele, conversando, porque eu estava valorizando isso. Falei, cara... Eu fico encantado porque você está se reinventando aos 79 anos, cara. Ele tem 80 agora, mas ele se reinventou. Sim, e eu disse um pouquinho atrás agora, que você falou que o não às vezes é melhor que um sim, ou que o não te edifica, porque eu parti para esse livro depois que eu saí da TV, né? Eu saí da TV em 2016, aí fui ser candidato a vereador,
Durante a campanha de 2018, quando disputei a deputada, eu acho que veio a possibilidade de escrever esse livro, que eu comecei a escrever e terminei de escrever esse, escrevi mais um. Eu comecei o meu mestrado na Universidade Federal este ano, né, uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca tive tempo, mas comecei esse ano a fazer. Então, assim, acabei virando... Ainda não me considero escritor, né? Estou no segundo, mas eu já tenho hoje condição de escrever uma história, já me procuraram se eu escrevo uma outra. Falei, não, é só a gente sentar, definir como é que você quer essa história, porque cada um tem um pedido, né? Eu acho legal trabalhar nesse padrão, que é um padrão. Você tem um material bacana, uma cara de livro, né? Uma brochura, tem conteúdo, né? Tem um material bacana, tem pesquisa, enfim. Dá um trabalho? Dá. Né? Tem um custo, mas tem um resultado que é maravilhoso no final. É legal registrar isso, né? Então, assim, eu acho que eu faço muito... Aí, além disso, criei o meu canal no YouTube, né, que eu falei, o Brasil de Cor. Tudo isso eu criei depois que eu saí da televisão. Se eu tivesse na televisão, possivelmente eu não teria escrito livro, não teria criado o canal, não estaria fazendo mestrado. Então, assim, o não, para mim, eu acho que foi bom. Sempre é bom. Foi bom, embora não tenha sido bom no momento. Né? Não, às vezes a gente sofre, né? Mudar, só quem gosta da mudança é quem faz a mudança. Exato. Entendeu? Aí você consegue... E ainda tem um tempo no meio dessas coisas todas, né? Além disso, tem a minha família, sou marido, tenho um filho, e eu tenho uma banda também, né? Que é uma coisa legal, que faz um bem danado para mim, assim. Eu fiquei sabendo. Uma banda que tem 20 anos. É hobby, né? Cara, é um hobby de 20 anos. Tem casamento que não dura isso, né? Ó, sabia que eu toco violão e guitarra, né? E quando eu tô muito triste, eu toco. Quando eu tô alegre, eu toco também. É uma forma de terapia. Eu digo que a banda, para mim, é a minha melhor terapia. Alguns amigos dizem para mim, pô, por que você não procura um psicólogo? Eu falei, eu já tenho meu psicólogo. Meu psicólogo, para mim, é a música, é a banda que a gente faz um encontro por semana. Tocamos e tal, eu saio leve, tranquilo, descarrego todos os meus problemas. Então, a gente vai fazer, eu falei que a gente tem 20 anos, nós vamos fazer uma apresentação, calhou de dar certo, no dia 17 de dezembro. Aonde? No Armazém do Pepino, fica ali no Bom Retiro. Você já tem meu WhatsApp aí? Eu vou. Vá lá que você vai gostar. É pop rock nacional, adoro, né? Mas a gente... Adoro. E como eu falei, 20 anos, se a gente pegar só o nosso tempo de ensaio, tem músico que não tem esse tempo, né? 2 horas por semana. Nossa, é muita coisa. Vocês não brigam, não? Não, é porque é hobby, né? A gente briga, mas a gente briga, a gente se desentende, às vezes a gente fica meio de cara um com o outro. Nós fizemos uma live agora na semana passada, no sábado passado agora, foi com 2 amigos, o Bido Porfírio e a Vivian Aidan. Nós fizemos a banda que tocou com eles, né, com esse duo. E foram, sei lá, uns 2 meses de ensaio, e aí desentendimento, e a música tá errada, o tom tá errado, o arranjo tá errado. Isso é porque é muito bom, porque... Mas na hora de fazer, o ensaio a gente pode brigar à vontade. A hora que a gente toca, inclusive deu um problema, a hora que a gente entramos sem áudio, aí perdemos algumas visualizações, mas você olhando a live, ela tá bonitinha no ar, assim, ficou tudo certo. É engraçado porque, vou dar um exemplo, aqui sou eu e o Wagner que tá fazendo aqui, né? Mas com muita gente, tá merda, sabe? Eu não consigo, me desorganiza, sabe? Eu fico puto da vida quando, chegou tarde, cara... Eu não consigo controlar meu emocional. E eu tenho uma coisa que... E é melhor, eu gosto de poucas pessoas, coisa mais enxuta. E tem uma coisa que é o seguinte, principalmente da banda, assim, a gente tem que aprender a conviver com o erro. E quando você tem uma banda com 4 pessoas, já foi um sexteto, mas hoje são 4 pessoas. Aliás, tem que dizer o nome, senão eles vão cobrar de mim. Qual o nome? Helder Rubacher, Marcelo e Maurício Krenk. São 2 irmãos. E... a gente, às vezes, você erra uma nota, você erra a letra, enfim, e a gente fica se mortificando por isso e se culpando. Cara, errou, parte para o novo acerto, né? Não tem que ficar... Não, quando eu tocava... E quando você vai num show, pega um artista aí super badalado, pega uma banda super badalada, você sempre percebe o erro. E eles passam por cima do erro como se nada tivesse acontecido. Quando eu tocava era assim, errou, continua. Aconteceu, não sei se você disse que tem Globoplay, então veja o show do Lulu Santos na Globoplay, não sei se você já viu. Não. Eles dão uma atravessada numa das músicas, bem no finalzinho, eles demoram assim quase uns 30, 40 segundos para consertar. E tá lá no DVD, na gravação da Globoplay. É engraçado que a gente acaba observando com outros olhos, né?
tu vai observar não só o show em si, tu vai observar se tu gosta mais de guitarra, tu foca mais na guitarra. Sim, claro. Aí tu, cara, que legal, o cara tocando guitarra, aí pertinho, né? Tu fala, esse acorde ele faz diferente. Engraçado isso. Mas faz parte. Pra finalizar, aqui a gente conversa com as pessoas que movem Curitiba. Quem é que você acha que move Curitiba? Eu acho que você move. Muita gente move Curitiba, mas Curitiba é movida pela sua população, né? Eu acho que a gente não pode colocar líderes que movem. Os líderes, eu acho que eles só ajudam a organizar o fluxo, mas quem move a cidade é a energia da cidade, a população da cidade, a periferia da cidade. Eu acho que eles são os verdadeiros motores da cidade. É engraçado. É onde é que tem mais gente, né? E acaba não sendo tão olhada assim, né? É engraçado isso, né? Eu tenho esse entendimento. É óbvio que você tem pessoas que são fundamentais para que isso aconteça, para que a cidade flua. Mas acho que ninguém é mais importante do que as pessoas. Você tinha falado do trem, e eu falei assim, não, porque eu andei muito de trem, aí acabei não pescando, mas eu andava muito de trem, que era Central do Brasil, Saracuruna, que é outra coisa completamente diferente, que era loucura. Eu falei que era a última pergunta, mas tem uma pergunta que eu vou fazer agora, que é curiosidade mesmo, curiosidade. Essa semana, o Sérgio Moro entrou para um partido. O que você acha disso? Porque você também é de Curitiba, talvez você não participe diretamente disso, mas participa do cenário político de forma geral. É bom? É ruim? A chegada do Sérgio Moro entrar para o Podemos? Eu acho que os caminhos que ele escolheu, não sei se ele já tinha essa pretensão em 2014, quando começou a Lava Jato, enfim, mas é que, se a gente for analisar, parece que ele já previa isso. Parece que ele plantou isso lá atrás para ser o candidato hoje. Não sei, é uma sensação que eu tenho. Mas o que eu entendo é o seguinte, para dar certo o projeto de Sérgio Moro, ele vai ter que convencer 50% do eleitorado mais um, né? Eu acho que ele tem todo o direito de ser candidato, você tem todo o direito, eu tenho todo o direito, qualquer pessoa tem o direito de pleitear a qualquer cargo. Eu, quando fui candidato a vereador, não imaginava que eu pudesse ter a votação que eu tive e não me elegi, inclusive, porque faltou voto e tinha questão partidária. E na segunda eleição eu fiquei na dúvida, mas aí consegui ficar entre os 10 mais votados. Na primeira eu fiquei em 27º e não me elegi. Então, assim, eu estou colocando meu nome para vereador, por quê? Porque eu posso, porque eu sou autorizado pela legislação a fazer isso, como qualquer pessoa pode. Então você tem que ter um discurso que seja capaz de convencer a maior parte do eleitorado para chegar na presidência, né? Eu não gosto de fazer julgamentos do tipo, ele já tinha essa intenção, ou ele foi desonesto nesse ponto, ele foi honesto no outro ponto. Eu acho que o que ele fez, muitas das coisas que ele fez foram benéficas para o país, outras coisas nem tanto, né? A principal crítica que a gente escuta ao Sérgio Moro é que ele conseguiu acabar com a corrupção e também com as empresas que geravam a corrupção. E talvez acabar com as empresas, talvez tenha sido um erro, né? As empresas, elas podiam perfeitamente ter sido salvas, pagando multas, enfim, mas é que algumas empresas mudaram de nome, outras empresas fecharam e muita gente perdeu o emprego com isso, né? Muita gente demitida. E nós entramos numa espiral na política brasileira, talvez até em função da Lava Jato. Mas eu não quero julgar essa atitude. Quem vai julgar se isso foi ou não foi bom para o país vai ser o eleitor no ano que vem, né? Se o Moro conseguir convencer corações e mentes de que ele estava certo, ele leva a eleição. Se não, não leva. Show de bola. Mais uma pergunta? Brincadeira. Fica à vontade. Obrigado, Erivelton, tá? Eu que agradeço. Eu quero que você se sinta à vontade, eu acho que foi bem leve e que a gente converse mais vezes, tá? Eu converso com muitas pessoas. Eu acho que a gente falou de network, isso aqui é network. Exatamente 5 meses eu não conhecia ninguém que está aqui. Tá cheio de gente aqui à minha volta, inclusive disseram que iam fazer perguntas e só perguntaram da selfie. Vocês querem fazer perguntas? Você quer fazer algum tipo de pergunta? Estão envergonhadas, estão envergonhadas.
Obrigado, tá? Eu que agradeço. Galera, então, a única coisa que eu vou pedir pra você é que você se inscreva. Ah, interessante. E quais são as redes sociais para as pessoas possam te acompanhar? É fácil, é só bater o meu nome, mas eu tenho uma página no Facebook, que é o meu carro-chefe, né? facebook.com/eri, HERI.Oliveira. É o meu Facebook. E eu tenho 2 Instagram, que é o Erivelto CWB e o Erivelto.vereador, né? As redes estão meio magrinhas, se vocês quiserem se inscrever lá no Instagram, eu agradeço, porque deu um problema e as pessoas se inscrevem e não entra as novas assinaturas. Mas enfim, se inscrevam lá que eu vou gostar. Tá bom. Se inscrevam no canal e veja os próximos vídeos que a gente for fazer. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Valeu. Oi. Gostou?